Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos revisar sobre o sistema nervoso. Vamos lá? Então, desde a última aula a gente vem fazendo um resgate de todos os conteúdos que nós estudamos ao longo desse ano. Claro que não dá tempo de a gente resgatar todas as informações, mas as principais informações nós vamos retomar. E aí, para a aula de hoje, a gente vai resgatar quais são as principais informações aí do sistema nervoso. E para começar, nós temos aí uma questão para que a gente possa exercitar um pouquinho do que nós estudamos. E aí, na primeira questão, nós temos o seguinte: podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente quais são as partes do sistema nervoso central. E aí, quais são as partes que compõem o sistema nervoso central? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Nesse caso, quando a gente fala do sistema nervoso central, quem faz a sua composição vai ser a medula espinhal e o encéfalo. Já quando a gente fala do sistema nervoso periférico, a sua composição aí vão ser os nossos gânglios e os nossos nervos. Então lembra que a gente precisa ter primeiro a informação principal, né? Depois ela vai ser conduzida para todos os nossos nervos para que nós possamos ter alguma ação. E algumas vezes essas ações podem acontecer em instantes, sendo que dá a impressão de que é um movimento que nós não temos controle, porque realmente é um movimento do tipo involuntário. Então a gente não pode esquecer dessa divisão, que o sistema nervoso, como ele é um sistema muito complexo, ele precisa ter essa divisão para que suas funções possam ser melhor desempenhadas. E aí a gente não esquece que o central vai ser o encéfalo e a medula espinhal, vai ser o comando central desse sistema que vai distribuir as informações para onde elas devem ir. No caso, vai distribuir as informações para o sistema nervoso periférico, que já vão ser os nossos nervos, que nós encontramos em praticamente todo o nosso corpo, tá? E aí, é importante a gente destacar também que tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, eles vão ter uma certa proteção. E a proteção deles vai ser quem? Vai ser a caixa craniana e a coluna vertebral, né, que vai fazer com que eles estejam aí revestidos pelas meninges para que possam desempenhar suas funções. E aí, na questão 2, nós temos o seguinte: a respeito do sistema nervoso, marque a alternativa incorreta. Ou seja, dentre essas alternativas que nós temos aí, qual dessas informações está equivocada? E aí, o que vocês acham? Nesse caso, quando a gente fala do sistema nervoso, a única alternativa errada é a que fala o seguinte: os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo, por onde os impulsos nervosos propagam-se. Não tem esse fio contínuo aí, né? Essa seria a parte que está equivocada. E aí vamos aproveitar para resgatar e revisar um pouquinho o que tem nas outras alternativas. Na primeira, na letra A, fala o seguinte: o tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso, que possui como célula principal o neurônio. Ou seja, né, lá no sistema nervoso nós temos aí um conjunto de bilhões de células, né? E essas células são quem? Vão ser justamente os nossos neurônios, que são caracterizados inclusive como células permanentes, ou seja, é aquela célula que tem um tipo de vida, né, que tem um tempo de vida até ao longo da nossa vida, e caso seja perdido, ele não vai ser recuperado, ele não tem uma restituição rápida. Já na letra B falava assim, ó: os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso e possuem como partes principais os dendritos, o corpo celular e o axônio. Mais à frente a gente vai ver uma imagem que retrata, né, como que os neurônios podem ser representados. E aí a gente vai ver que ele realmente tem cada uma dessas partes, né? Vai ter a parte que a gente chama de dendrito, que parecem com galhos, tem o corpo celular e vai ter também a parte chamada de axônio. E por último, na letra D, que também estava correta, dizia o seguinte: o sistema nervoso e o sistema endócrino possuem uma íntima relação, sendo o sistema nervoso responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas a produzirem hormônios. Então, qual que é a ligação entre eles? O sistema nervoso, ele é responsável, né, por comandar as nossas ações. Já o sistema endócrino, ele está relacionado aí à nossa produção hormonal.
Então a gente diz que eles têm uma relação íntima, têm uma relação entre si, porque é o sistema nervoso que vai comandar basicamente a ação de todos os sistemas, inclusive a ação do sistema endócrino para que ele alerte-se, né, e comece aí a produzir os hormônios no momento certo, tá bem? E continuando, aí na questão 3 nós temos o seguinte: a respeito dos neurotransmissores, marque a alternativa correta. Teve a questão anterior que nós tivemos que achar qual que era a errada. Nesse caso aqui, nós temos que achar a única alternativa que está certa a respeito dos neurotransmissores. E aí, qual dessas alternativas vocês acham que é a única correta? Nesse caso, a única alternativa correta é a que fala o seguinte: os neurotransmissores estão relacionados com a transmissão do impulso nervoso, sendo encontrados por toda a extensão do axônio, permanecendo no interior da célula, ou seja, quem possibilita, né, que os impulsos nervosos possam ser encaminhados por todo o nosso corpo, que as informações possam ser, enfim, encaminhadas e traduzidas para o que deve ser feito, vão ser os neurotransmissores. Na letra A falava que eles são substâncias químicas. Quando a gente fala de substâncias químicas, na verdade a gente está falando, por exemplo, lá da ação dos neurônios, né? Aliás, da ação dos nossos hormônios. E aí na letra C falava assim: os neurotransmissores irão se ligar na membrana da célula vizinha, chamada de membrana pré-sináptica, tá? Não é nesse momento também que eles vão estabelecer essa ligação, tá? E por último falava que eles são encontrados livremente no meio extracelular, estando disponíveis para utilização pelos neurônios a qualquer momento. Também não é bem assim que acontece, né? Existem determinados momentos e situações em que eles vão ser ativados e vão ser necessitados, né, para desempenhar uma determinada função. E aí lá na questão 4 nós tínhamos assim: qual dos seguintes comportamentos envolve o maior número de órgãos do sistema nervoso? E aí, qual dessas alternativas vocês acham que o nosso sistema nervoso vai trabalhar mais? Será que é a letra A que fala o seguinte: salivar ao sentir o aroma de uma comida gostosa? Na letra B falava levantar a perna quando o médico toca com o martelo no joelho do paciente. Na letra C falava piscar com a aproximação brusca de um objeto. E por último nós tínhamos o seguinte: preencher uma ficha de identificação. E aí, qual dessas alternativas vai exigir um maior trabalho do sistema nervoso? O que vocês acham? Nesse caso, o trabalho, né, maior vai ser para preencher uma ficha de identificação, porque certamente teremos que lembrar e resgatar alguns dados para que seja possível, né, o correto preenchimento de toda essa ficha. Já as outras ações que se mantenham aí são ações que nós vamos acabar executando de forma involuntária, porque acaba que vamos ser estimulados e aí automaticamente vamos ter uma reação ao estímulo que recebemos. Então, dentre todas essas informações, a que certamente vai exigir um maior esforço, né, um maior número de órgãos do sistema nervoso, vai ser o preenchimento da ficha de identificação. E aí, continuando, pessoal, na questão 5 nós temos o seguinte: analise as alternativas a seguir e marque aquela que não descreve uma função do sistema nervoso, ou seja, qual é a única alternativa aí que não tem relação com a função que o sistema nervoso precisa de fato executar. Na letra A nós tínhamos assim: captar e interpretar estímulos do ambiente. Na letra B, transportar informações. Na letra C, criar respostas por meio de movimentos, sensações ou constatações. E na letra D falava transporte de nutrientes e oxigênios para o corpo. E aí, o que vocês acham que não tem nada a ver com o sistema nervoso? Nesse caso, a única alternativa que está equivocada é o transporte de nutrientes e oxigênios para o corpo. Quem faz esse transporte de nutrientes e oxigênio, na verdade, é o sistema cardiovascular, né? É o nosso sangue que vai ser responsável por fazer esse transporte. E aí, o que fica a cargo do sistema nervoso vai ser
que a gente tenha uma resposta aos estímulos que recebemos diariamente do ambiente a todo momento, que haja aí o transporte de informações, né, para que possamos ter uma determinada ação, e por último, que nós possamos criar respostas de acordo com os movimentos, de acordo com as sensações ou até mesmo de acordo com as constatações. E por último, nós temos aí na sexta questão. Observe a estrutura do neurônio abaixo e marque a alternativa correta. Lembra que eu falei para vocês, né? O neurônio, ele é a célula principal do sistema nervoso, tá? E aí, ele pode ser representado através desse desenho. Mas vocês lembram o que representa cada um desses números? Nós teríamos que identificar o número 1, 2 e 3 no caso. Qual dessas alternativas é a única correta? Na letra A diz assim, a estrutura indicada pelo número 1 é o axônio. Na letra B, a estrutura indicada por 2 é o corpo celular, local de onde partem os dendritos e axônios. Na letra C nós temos que a estrutura 3 é o dendrito, que é o local especializado em receber os estímulos nervosos. E por último, na letra D, nós teríamos assim, a transmissão do impulso nervoso sempre ocorre no sentido 3, 2, 1, ou seja, de baixo para cima. E aí, qual dessas informações é a única correta? Nesse caso, a única alternativa correta é a que diz aí na letra B, ó, que a estrutura indicada por 2 nós vamos chamar de corpo celular, que possui esse núcleo, que é essa esfera aí numa cor lilás, tá? De onde vão partir os dendritos, né, que estão em 1, e vão partir também os axônios. E essas cápsulas que vocês veem aí descendo, né, que tem em torno de 5, vão ser a bainha de mielina, né, que vai estar dando uma certa proteção para que os impulsos nervosos também possam ser conduzidos e possam ser conduzidos mais rapidamente. Então, essa foi a nossa revisão acerca do sistema nervoso, um sistema que é tão importante porque, como eu falei, ele pode acabar influenciando a ação dos outros sistemas, né, ditando quando pode ou quando não pode acontecer a ação dos demais, além de que, né, ele tem toda uma divisão e garante a complexidade dos seres que nós somos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acompanhá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!